Olá, gente amiga, está começando mais uma edição do nosso Ronda da Cidade. Estamos chegando, viu? Estamos chegando com as notícias do estado, em especial aqui da nossa região, nesse novo formato do Ronda, viu? Com muita informação a partir de agora, os fatos, os balanços policiais, as ações das polícias, viu? Você acompanha agora no Ronda da Cidade, edição desta quarta-feira, viu? Vamos com muita informação a partir de agora. Olha, já tem giro de notícias policiais da nossa região norte, abrangendo São Mateus e região. Já um giro de notícias também Linhares, que abrange também a região até Aracruz também. Tem até um jovem que foi flagrado com plantação de maconha. É isso mesmo, maconha. Olha, um outro assunto que é destaque também, infelizmente, a notícia triste, que uma menina de 13 anos torturava o sobrinho, viu? É isso mesmo, de 5 anos de idade, na cidade de Linhares. Daqui a pouco o delegado Lucínio fala sobre isso, Fabrício Lucínio fala sobre este crime, tá? Também aqui no nosso Ronda da Cidade. Eu trago para você também um cadastro nacional, olha só, gente, de pessoas condenadas por estupro, viu, e violência. Tem um cadastro também, você quer saber por quê? Tudo isso e muito mais agora, aqui no Ronda da Cidade. Pois é, você que está ligado aqui no Ronda, aquele abraço todo especial, aproveite, acesse o nosso WhatsApp, salva aí no seu celular esse WhatsApp 998025047 embaixo. Aí você também pode acessar as nossas redes sociais, tem a TV Sim espalhada pelo estado do Espírito Santo, nas principais cidades. Agora o Ronda trazendo as informações aqui, em especial do nosso estado do Espírito Santo, aqui da nossa região. Então acesse 998025047, fique à vontade através desse WhatsApp também. E o Grupo Sim, sempre com muitas novidades no meio de comunicação, e vem aí grandes novidades para você também no Grupo Sim. Mas antes disso, eu trago os destaques no sinoticias.com.br. Fique muito bem informado no site. É de graça, na palma da sua mão, você não paga nada para ter o melhor da informação. Olha aqui, ó, 2 mortes em acidentes graves na BR-259 com bloco de granito, gente. Está aqui, ó. Inclusive, isso em Baixo Guandu, né? Olha que o acidente entre 3 veículos complica trânsito no contorno também. Tem essa informação, tem fotos também no país. Mais de 1.000 pessoas, 1.000 estudantes não têm água tratada na escola. Eita, que isso, gente. Olha aqui também, Copom decide hoje enquanto elevará a taxa de juros. Se você quer saber como vai funcionar, isso atinge todos os brasileiros, então é só você acessar sinoticias.com.br. Lula não deve se afastar formalmente da presidência devido ao problema de saúde dele, não é? Então, quer saber de detalhes? Acesse sinoticias.com.br. É o nosso site com as principais notícias do Brasil, do estado do Espírito Santo também, e atualizadíssimos, viu? Esse site. Aproveite, pode distribuir a informação também para os seus amigos, tá? sinoticias.com.br. E por falar em notícias, vamos com o giro de notícias, viu? Um giro policial. O colega João Batista traz as últimas informações das ações policiais na região. Mais um corpo encontrado enterrado em cova rasa no bairro Morada do Lago, em São Mateus. O primeiro registro aconteceu na tarde de domingo, descoberto por moradores. Por causa do adiantado estado de decomposição, não foi possível identificar o sexo ou a causa da morte. Na manhã desta terça-feira, a polícia novamente foi acionada por moradores de um corpo enterrado em cova rasa. No local, os policiais constataram o encontro de cadáver até o início da manhã sem identificação. Mas alguns familiares de um jovem que está desaparecido desde o dia 27 de novembro, identificado como Marcos Felipe da Silva, afirmaram que o corpo é do jovem desaparecido. De acordo com a polícia, os familiares reconheceram através de uma camisa que a vítima usava no dia do desaparecimento e uma tatuagem. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal em Linhares. 2 crimes estão a cargo da Delegacia de Homicídios em São Mateus. Pois é, a polícia investiga, viu? A polícia não tem pistas. E todo cidadão pode colaborar. 181 é o Disque Denúncias. E você pode colaborar, se eu souber de alguma informação, 181. Olha, você já ouviu falar num tal do Boa Noite Cinderela?
pessoas que batizam água e dava para uma jovem, enfim, a jovem acabava desmaiando. Esse tipo de crime aconteceu muito já no Brasil afora. Agora, na região aqui de Colatina, que a Elisângela Ramos vai trazer, esse Boa Noite Cinderela foi para uma pessoa diferente, foi para um idoso. Não é isso, Elisângela Ramos, que conta essa história? Olá, amigos do Ronda, e olá também para todos que nos acompanham. Pois é, hoje trazemos essa história surpreendente. Um golpe armado por uma mulher contra um idoso, o famoso Boa Noite Cinderela. Vamos aos detalhes. Segundo a polícia, o idoso contou que a suspeita de cometer o crime pediu a ajuda dele, afirmando estar com fome. E ele acabou a ajudando, levando para casa, sem imaginar que estava caindo em um golpe. A Polícia Militar foi acionada aí para atender uma ocorrência de furto em residência, onde a acusada utilizou-se aí do golpe Boa Noite Cinderela. A Polícia Militar deslocou até o local, na casa do idoso, no bairro Vista da Serra, onde ele informou que topou essa mulher na rodoviária aí de Colatina, e ela chegou para ele e pediu comida. E ele pegou, entrou num táxi junto com essa mulher e deslocou até a residência dele. Ao chegar na residência, a acusada ofereceu para ele água de coco. Ele tomou essa água de coco e, após tomar essa água de coco, ele dormiu aí por volta das 14 horas até 22 horas. A vítima só acordou horas depois. Foi quando viu a casa revirada e percebeu o golpe e chamou a polícia. Foi quando ele acordou, ele observou aí que a residência estava toda revirada e informou também que havia aí sistema de vídeo monitoramento. A Polícia Militar, após verificar as imagens, ela observou que um taxista aparece nas imagens e a acusada colocando pertences dentro desse táxi. Foram furtados aí vários pertences da residência, R$600 em dinheiro e também as roupas de uma vizinha que estava no varal. As câmeras de segurança registraram a mulher saindo do local em um táxi. O taxista que a transportou foi localizado e ouvido, mas não soube passar informações sobre a suspeita. Foi feito contato aí com o taxista e ele informou que não estava sabendo de nada e ele apenas foi chamado aí para fazer essa corrida, primeiramente pela filha da acusada e depois pela própria acusada. E posteriormente ele deixou a acusada na rodoviária de Colatina. A vítima, apesar de não conhecer a suspeita, soube informar como é conhecida, mas até o momento ela não foi encontrada. Segundo o idoso, ele não conhece essa suspeita. Porém, ele informou à Polícia Militar que o apelido dela é Magrinha. A Polícia Militar tentou localizar a acusada, porém não obteve êxito. E o idoso, a princípio, ele não foi agredido e a Polícia Civil segue aí investigando o caso. Este caso que aconteceu em Colatina traz também um alerta importante. A polícia ressalta que nunca devemos aceitar bebidas ou alimentos de pessoas estranhas, especialmente em lugares movimentados. A Polícia Militar sempre orienta que nunca receba bebida aí de pessoas estranhas e, se caso aí estiver em algum local, sempre seja servido aí por um garçom. E também, se a bebida que for servida não estiver lacrada, peça imediatamente para ser substituída. E também, em caso aí tiver algum bar, algum local aí com aglomerações, se caso essa pessoa for ao banheiro, ao retornar, a orientação para que troque o copo da bebida que esteja bebendo. A Polícia Militar pede aí à população, se acaso alguém tiver alguma informação do paradeiro aí dessa suspeita, pode estar ligando aí para o Disque Denúncia 181 ou 190. Apesar do golpe, o idoso não precisou de atendimento médico e não sofreu agressões físicas. Um caso que serve de alerta para todos de como é fundamental ser cauteloso mesmo nas melhores intenções. Por hoje é só. Amanhã traremos mais destaques aqui da região. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Elisângela Ramos. Que coisa, né, gente? Você vê que a ação desta mulher, né, acabou fazendo com que o idoso caísse no sono, viu?
O tal do Boa Noite Cinderela foi para um idoso lá em Colatina. A polícia investiga e está tentando localizar esta mulher conhecida como Magrinha. Pois é, isso pode ter certeza que não foi o primeiro crime praticado dessa natureza, porque esse tipo de crime, geralmente, as vítimas não mostram, as vítimas não fazem boletim de ocorrência por achar que é um golpe, passou vergonha ou a situação mais que delicada, mais íntima, acaba não registrando o boletim de ocorrência. A polícia acredita nisso também, que para esse fato vir à tona agora, essa mulher pode ter praticado esse tipo de crime também com outras pessoas. Isso geralmente acontece logo depois, quando a mulher é presa ou o acusado é preso, aparecem outras vítimas dos crimes que essa pessoa praticou. Olha, o caso Bárbaro em Linhares, o problema é que a acusada tem apenas 13 anos de idade. Acredita? Mas isso porque ela estava praticando abuso sexual contra o sobrinho, né, de apenas 5 anos de idade. O delegado de Colatina, ele explica como o crime vinha acontecendo na cidade de Linhares. Bom, a gente tem um movimento no Brasil que é coordenado pelo Ministério da Justiça, que é fiscalizar algumas redes sociais para saber como as pessoas estão usando esse tipo de ferramenta. Então, nós fomos alertados na terça-feira passada que uma menina de 13 anos aqui de Linhares, pelas redes sociais, estava torturando um menino de 5 anos de idade, que era sobrinho dela. Então, imediatamente, naquela tarde e noite, a gente mobilizou algumas equipes, fomos para a casa dela, justamente para poder estancar esse processo de tortura, se estivesse acontecendo, e para dizer também para ela o seguinte: a polícia já está sabendo, pare com isso, porque a polícia está sabendo, você não está em flagrante ainda, mas se você continuar, vai acabar sendo presa, entendeu? Então esse foi o início do processo de investigação dessa menina. Aí o que aconteceu? A menina chegou a vir para a delegacia, os pais também da criança eles foram ouvidos? Como que se deu? Isso, para a gente poder esclarecer melhor a situação, a menina veio para cá, junto com os pais, nas nossas viaturas, foram ouvidos aqui, ela explicou, primeiro ela disse que não estava fazendo esse tipo de publicação, depois nós mostramos as provas para ela e ela admitiu que realmente estava fazendo aquele tipo de publicação em redes sociais. E aí nós entendemos que a situação não estava resolvida, estava estancada, porque os pais tomaram conhecimento do problema naquela hora e eles foram embora para casa. Mas, para nossa surpresa, ela voltou a publicar na mesma rede social essas conversas com esses elementos que são de fora do Estado do Espírito Santo e que incentivaram ela a cometer esses atos de tortura contra o menino de 5 anos. E aí daí, o que acontece? Eles apreenderam ela responde algum tipo de coisa, e os pais têm algum tipo de informação? Bom, os pais não sabiam de nada até a gente passar esses problemas para eles. Então ela vai responder pelo fato análogo ao crime de tortura, porque ela é uma adolescente ainda, então ela não responde por crime, responde por um fato análogo ao crime de tortura, que é junto à 2ª Vara da Infância de Linhares. Nós pedimos a prisão, a internação dela, justamente para poder afastá-la dessa criança de 5 anos, porque ela insistentemente continuava conversando com o mesmo grupo, mesmo a gente dando conhecimento a ela do problema. Saiu um mandado de busca e apreensão e internação, nós cumprimos no sábado pela manhã, e ela agora vai responder por esses atos junto à Justiça. Atualmente ela está recolhida no IASES, em Cariacica. Tá, então, entende-se, delegado, né, Fabrício Lucindo, como delegado de Linhares, que tem apurado esse crime, com outros crimes também na região. Obrigado mais uma vez aos colegas que nos trazem essas informações importantes para deixar muito bem esclarecido toda a situação para os nossos telespectadores. E aí, olha só, sobre esse tipo de crime, tem agora um cadastro nacional de pessoas condenadas por estupros, violência sexual. Isto para ficar registrado e que as pessoas possam ter mais conhecimento também e saber com quem está se metendo. Essa é a verdade. Esse cadastro de pessoas que cometem esse tipo de crime. Vamos conhecer no VT. Já está em vigor, né? E agora vai depender de esforços das polícias, das questões administrativas, para que você tenha uma lista dessas pessoas para facilitar investigações. A gente sabe que muitas vezes, quando
um desses criminosos é preso, ele deixa um rastro de diversos crimes. Ele é preso por um, mas na verdade ele acaba sendo suspeito por diversos outros, e esse cadastro vai ajudar nas investigações. A nossa esperança é que ele seja um cadastro completo, com foto, identidade, a gente já sabe que as qualificações já estarão lá, e o cadastro genético, porque caso um material genético seja coletado numa vítima, rapidamente vai chegar a esse autor a hora que esse cadastro já estiver funcionando. E quais crimes aí, né, além dos que eu falei, estupro, pedofilia, quais outros crimes aí que podem ser previstos para as pessoas que já são condenadas por esse crime para entrar no cadastro? Basicamente, crimes contra a dignidade sexual, né? Estupro, né? Favorecimento, a prostituição. Então, todos esses crimes contra a dignidade sexual, a gente tem muito problema em ônibus, né? Que muitas vezes não chega a praticar o estupro, mas sim aquela perturbação sexual dentro do ônibus. Muitas vezes a pessoa faz atos sexuais, deixa resíduo. Pode ser que com esse material, esse autor desses fatos sejam identificados. Tudo que está à disposição de tecnologia para a segurança pública é importante, dá agilidade à investigação e você acaba favorecendo para que não ocorra injustiças, para que inocente não seja condenado e nem culpado seja absolvido. Pois é, palavras do advogado criminalista falando sobre isso. Esse cadastro tem que ser um cadastro completo, com fotos e imagens também dessas pessoas que praticam esse tipo de crime. Olha só, um cadastro nacional, né? Ele espera que esse cadastro seja completinho. O delegado, desculpa, o advogado falou agora há pouco, quando esse tipo de pessoa é presa e mostra-se que ele praticou esse tipo de crime, pode ter certeza que deixou um rastro com o mesmo tipo de crime em outra cidade, em outra região, em outras famílias também, viu? Essa é a verdade. Infelizmente, que ação, que bandido, que criminoso é o cara praticar um crime desse, principalmente contra a dignidade humana, contra as mulheres, principalmente contra a criança, pedofilia. Olha, é de entristecer, não é verdade? Enfim, esse cadastro pode vir ajudar também para ficar registrado. Ó, esta pessoa é criminoso e pratica o crime de estupro. Esta pessoa aqui praticou pedofilia contra uma criança aí de 8, 10, 5 anos de idade. Que coisa. Olha só, daqui a pouco tem mais informações aqui no nosso Ronda da Cidade. Obrigado a você que acompanha, viu? Quer ficar bem informado? Continue aqui na nossa TV5, que após o intervalo comercial tem mais informações. Um momento. Muito bem, de volta aqui no Ronda da Cidade, girando sempre com as informações para você, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa, um abraço todo especial, obrigado pela audiência. Ela disse que assiste todos os dias o nosso Ronda da Cidade, pediu um abraço. Então, dona Maria Luísa, viu? Zona Rural de São Mateus, que assiste sempre, nativo, né? Nativo assiste sempre o Ronda. Obrigado, viu, dona Maria Luísa? Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, curtindo a gente, viu? Obrigado. Meu amigo, o Edri, sintonizado também aqui na TV5, obrigado. Lá em Conceição da Barra, meu amigo Regis, ele é motorista de aplicativo também, diz que assiste todos os dias o Ronda. Olha só que legal, lá em Conceição da Barra. Obrigado também para você. Um abraço também ao meu amigo Francisco, do bairro Aviso, em Linhares, acompanhando o Ronda da Cidade. Eu sou Francisco, tudo bem? Obrigado aí pelo carinho também, pela audiência. A gente chegando aí na sua casa, curtindo aí o Ronda da Cidade. Obrigado, viu? Pelo carinho. Enfim, todos que estão sintonizados aqui, norte a sul, né? Mas em especial norte do estado do Espírito Santo, aqui na sintonia da TV5 16.1, acompanhando o nosso Ronda da Cidade. Olha, bandidos roubam motos para praticar outros crimes também. É assim, já roubam a moto, às vezes um carro, para praticar um crime. Recentemente, a gente trazia informações aqui que o bandido roubava um carro e com o carro roubava as portas de aço do comércio. Agora os bandidos estão roubando motos para cometer outros crimes na cidade de Linhares, e quem traz as informações é a Luana Santos.
A audácia de bandidos deixou um baita prejuízo a um empresário na madrugada desta terça-feira em Linhares. Era por volta de 2h10 da madrugada, quando o grupo quebrou o vidro desta loja e furtou 7 motos e uma bike elétrica infantil. Hoje, por volta de 3 horas da manhã, a gente teve a informação. Na verdade, eles cortaram a energia, não tocou o alarme pra gente. E os vizinhos que ligaram pra polícia. Quem acionou a gente foi a própria polícia mesmo. Chegamos aqui em torno de 3h20 da manhã e aí a gente identificou esse rombo aí. Na fuga, a bike elétrica acabou caindo, mas segundo o proprietário, o prejuízo passa dos R$100 mil. Foram 7 motos e uma bike elétrica, total de uns 150 mil em média até agora. Há cerca de 8 meses localizados no bairro Conceição, ele nunca havia passado por uma situação como essa. Nunca aconteceu. A gente monitorou, fez uma investigação até da região. A gente avaliou até como positivo assim, a quantidade de polícia que roda aqui na cidade, dessa parte mais do centro, Conceição. E não tinha histórico nenhum desse tipo de crime, né, de roubo. E a gente foi sorteado, mas aparentemente é uma quadrilha que tem feito mais nos últimos dias agora mesmo. A gente vai amadurecer mais, né, a segurança aumentar, não tem jeito, não pode contar com o que a gente já tem de suporte hoje. Mas a gente confia sim que vai ser recuperado. Está trabalhando muito afinco em cima mesmo, a polícia está em cima, a gente está investigando. A gente acredita que nessa semana a gente recupera praticamente tudo e não vai ser isso que vai desanimar a gente não. A gente está novo aqui na cidade, a gente apaixonou nessa cidade, mas isso não vai roubar nossa energia não. Não bastasse o furto das motos, os bandidos ainda utilizaram os veículos para cometer mais crimes no município vizinho, em Sooretama, onde também furtaram uma loja. 3 das 7 motos foram localizadas em uma área de pasto no bairro Canivete. As motos estavam camufladas embaixo de lonas e sem placas. Os veículos foram levados para o pátio credenciado do Detran. A Polícia Civil de Linhares conseguiu prender um jovem de 19 anos e um adolescente de 17, suspeitos de envolvimento no furto a uma loja de motos em Linhares na madrugada da última terça-feira. Jean Pétrios Beato Sali foi localizado no bairro Nova Betânia. Com ele foram encontradas as chaves de uma das motos furtadas, 2 toucas ninjas e 90 pedras de crack. Ao ser indagado, ele levou a equipe onde estavam 2 motos. O adolescente apreendido negou envolvimento no crime, mas disse onde estava o 3º veículo. Foram encontradas ainda joias, relógios e um simulacro de arma de fogo. O caso segue em investigação. A Polícia Civil reforça que comprar objetos oriundos de furto é considerado crime de receptação. Que coisa, né? Eu percebi também o otimismo do empresário, do dono da loja que teve as motos furtadas, viu? Otimista, é isso aí, irmão. Não pode abaixar a cabeça não. E a polícia tem que dar resposta, viu? Localizar, recuperar as motos roubadas, a bicicleta também e punir rigorosamente esses criminosos que, além de roubar esta loja, ainda usaram as motos para roubar outra loja no município vizinho. Pois é, esses bandidos têm que ser punidos rigorosamente, viu? Deixa eu mudar de assunto aqui. O Espírito Santo é o 2º estado com maior caso de febre oropoche. É isso mesmo, olha, é uma febre que muitas pessoas acham que é normal, não é não. Tem que ter muito cuidado, muita cautela. A nossa reportagem atualiza sobre isso e traz informações importantes sobre essa febre oropoche. O Espírito Santo vem registrando um aumento significativo de casos de arboviroses, doenças virais transmitidas por vetores como mosquitos e maruins. Este ano já foram registrados 156.622 casos confirmados de dengue, 11.389 casos de chikungunya, 87 de zika e 2.400 casos confirmados de febre oropoche. Ao longo das últimas semanas, o estado capixaba tem concentrado a maior parte de ocorrências de febre oropoche no país, colocando o Espírito Santo como o 2º estado com maior número de casos confirmados, ficando atrás apenas do Amazonas.
3 mortes suspeitas estão sendo investigadas aqui no Espírito Santo. Uma criança de 8 meses, 2 adultos. A gente está avaliando e a gente aguarda e espera nas próxima semana poder já dar o resultado. Então a gente sabe que na Bahia tem 2 óbitos confirmados, outros estados têm óbito em investigação também, e a gente agora faz essa avaliação aqui do Espírito Santo. A gente espera de que não tenha essa confirmação, mas sabe que isso já é uma realidade no Brasil. De acordo com o subsecretário, o primeiro passo foi capacitar os profissionais de saúde para atender estes casos. Então, pela febre europost, isso é uma arbovirose que chegou em abril, deste ano, nós estamos agora capacitando os profissionais para que eles tenham condições de conhecer sobre essa doença, porque até então essa doença estava lá na região amazônica e pouco se sabia sobre ela. Sobre as gestantes citadas pelo subsecretário, o risco é que o bebê nasça com má formação. Então a gente precisa orientar bem os profissionais para o acompanhamento do pré-natal dessa gestante. Estamos também atualizando os profissionais médicos em relação à identificação, porque ela é muito característica, alguns sintomas parecidos com dengue, com chikungunya. Então o tratamento está sendo feito de sintomático no momento, não é só do sintoma específico, não tem um antiviral que é utilizado para esse fim. A febre europost é causada por maruins. Esses insetos proliferam em locais com matéria orgânica e alta umidade. Este biólogo pesquisador da UFES ressalta que a febre europost era restrita à região norte do país, mas acabou se disseminando para outros estados. O desmatamento, infelizmente, é uma das possíveis causas. No Espírito Santo, a doença se disseminou especialmente em áreas rurais. Os primeiros casos foram registrados em abril deste ano. Final do ano passado, início desse ano, o padrão de transmissão desse vírus na região amazônica ele mudou e ele conseguiu suplantar todas as outras arboviroses de lá. Então, na região norte do país, ano passado teve uma onda de Oropust que fez com que dengue, zika, chikungunya praticamente sumisse. E aí, nesse meio tempo, o vírus ele conseguiu sair da região amazônica e se espalhou praticamente por todos os estados brasileiros. E um dos estados onde ele chegou foi aqui no Espírito Santo e foi um dos estados mais afetados. Agora, com o período de chuvas, os casos têm se concentrado em municípios do sul. Enquanto na região amazônica a gente tinha a doença associada a grandes centros urbanos, as capitais, Manaus, Rio Branco, fora da região amazônica a gente notou que as cidades mais afetadas eram as cidades de 50 mil habitantes, com uma zona rural, uma população rural expressiva, que é mais ou menos o perfil do Espírito Santo. Então a gente tem cidades menores e com uma população rural, uma proporção de pessoas das zonas rurais e urbanas muito maior. As cidades com mais casos confirmados de febre europost até o último boletim são Alfredo Chaves, com 144 casos, Iconha, 320 casos, Laranja da Terra, com 198 casos e Anchieta, com 146 casos. O professor explica que há algumas hipóteses para o estado ter tantos casos da febre europost. A gente teve primeiro o estabelecimento desse maruim, que é o vetor, em 2019, criou essas condições propícias para agora, quando o vírus ele se eleva muito na região amazônica, pessoas doentes de lá chegassem aqui no nosso estado e estabelecessem o que a gente chama de cadeia de transmissão, ou seja, pessoas doentes encontravam o vetor e esse vetor então transmitia para outras pessoas. Os sintomas são muito parecidos com o da dengue. A recomendação é procurar um posto de saúde. É importantíssimo que ele colete a amostra para que o LACEN, que é o Laboratório Central aqui do Espírito Santo, tenha condições de analisar. Uma vez que essa amostra não chega no laboratório, nós não temos condições de saber se o paciente está positivo. E se a doença está apresentando gravidade mais significativa, o paciente pode ter muitas complicações e não ser acompanhado como Europost. Orley reforça que o número alto de casos confirmados é também um reflexo do trabalho de identificação feito pelo Laboratório Estadual Central.
Se nós não tivéssemos implantado esse serviço, instruído os municípios e melhorado a estrutura do LACEN, nós não conseguiríamos saber se tem circulação do ouro posto. Então, o lado positivo é que a gente consegue identificar em tempo hábil e trabalhar essas estratégias, junto com a vigilância, monitoramento, atenção primária, preparar a rede, porque nós não sabemos como vai ser o comportamento disso, se vai precisar ter hospitais específicos para receber essas pessoas. O ideal para essa doença, que não há ainda um tratamento definido e nem vacina, é a prevenção. Quem pode fazer poda de árvore para deixar o local bem arejado também é uma sugestão importante para ser feito, e o uso de repelente, né, principalmente na gestante, importante usar, né, ali, talvez reduzir o número de vezes que passa aí durante o dia, porque ele tem uma ação diferente, né, ele é muito mais resistente ao repelente, e usar a camisa de manga, né, roupas de manga comprida, para também minimizar, já que é um vetor muito pequeno, difícil até de você proteger com telas, que muitas vezes ele até passa naquelas frestas da tela. Tá dando recado, obrigado Orley, obrigado a Luciana Scarpato pelas informações. Pois é, o maruim é bem pequenininho, né? Ele passa realmente pelas telinhas, não é um mosquito comum, é um maruim muito pequenininho. Daqui a pouco tem mais informações. Um jovem foi preso, foi flagrado plantando um pé de maconha. Maconha, daqui a pouco eu trago essas informações, mas antes do intervalo, você vai construir, vai reformar. Precisa de todo tipo de brita, todo tipo de pedra, pó de pedra, bica corrida, pedra marroada, é Pedreira Matar. Lá tem areia industrial prontinha para uso, você não precisa peneirar. Pelo WhatsApp você pode checar, se entrega aí na sua região, 99771-9425. Se tem Grupo Pedreira Matar, você pode confiar. Muito bem, de volta com a parte final aqui do nosso Ronda da Cidade, na nossa TV Sim. Olha, eu falei agora há pouco, né? Um jovem foi flagrado com pé de maconha, é isso mesmo, na residência? É um giro de notícias agora da nossa região. A Polícia Militar frustrou uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira no bairro Vila do Riacho, em Aracruz. Segundo informações, indivíduos armados em um veículo preto dispararam contra jovens na praça do bairro. Equipes da Polícia Militar localizaram o veículo e, ao se aproximar, os suspeitos reagiram, descendo do carro em movimento e atirando contra os PMs. Houve troca de tiros e um suspeito foi atingido. Os demais foram presos após o cerco policial. Foram apreendidas também 4 armas de fogo, 10 carregadores, munições e roupas camufladas usadas em crimes na orla de Aracruz. O veículo usado pelos criminosos tinha restrição de roubo e foi levado durante um sequestro relâmpago na noite de sábado. O crime ocorreu na orla do município. A Polícia Militar informa que continuará as operações de saturação em Vila do Riacho e Barra do Riacho para garantir a segurança da população e combater grupos criminosos na região. A Polícia Militar apreendeu 2 pés de maconha plantados em uma casa no bairro Novo Horizonte. A proprietária da casa, ao ser indagada, disse que o neto é quem havia plantado. O jovem admitiu ser usuário e disse cultivar para consumo próprio, mas afirmou não possuir autorização legal para o plantio. No quarto dele, os policiais localizaram uma caixa com uma bucha de maconha, cigarros e sementes. Ele foi levado então à 16ª Delegacia Regional de Linhares, junto com o material apreendido. Muito bem, um ato, inclusive simbólico. Inclusive, esse ato é contra a violência de gênero, é isso mesmo, um ato na luta contra a violência de gênero. Este ato é para que as pessoas também possam se conscientizar, né, e respeitar a todos. O dia 10 de dezembro marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a data foi escolhida para encerrar a campanha de 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, que em Linhares foi desenvolvido com diversas ações de mobilização e conscientização, visto que o município está entre os mais violentos para mulheres no estado do Espírito Santo. Linhares é o 5º município com maior número de descumprimentos de medida protetiva no estado do Espírito Santo.
ficando apenas atrás de Serra, Vitória e outros municípios. Daí a gente chama também a atenção dessas mulheres e a atenção da sociedade para que em qualquer sinal de suspeita que ela denuncie sim. Na luta para mudar essa realidade, um dos acessos importantes é a Patrulha Maria da Penha, que vem desempenhando um papel crucial na proteção das mulheres vítimas de violência. Nós temos uma adesão muito grande, né, de mulheres que são beneficiadas, né, que são atendidas pelo programa Patrulha Maria da Penha, e percebemos também que esse número só vem aumentando, né, fruto, né, da conscientização, fruto dessa cultura, né, de violência que está sendo combatida aqui no estado do Espírito Santo. O trabalho em conjunto das forças de segurança e das equipes da saúde e da assistência social é fundamental para levar informação às vítimas, para que elas tenham coragem de quebrar o ciclo de violência. Muitas vezes ela acredita que esse homem vai mudar, porque o comportamento desse agressor oscila muito, né, entre momentos, né, onde de felicidade, onde ele trata bem essa companheira e posteriormente ele já parte para algum tipo de violência. Então, nesse processo todo é de suma importância que todas as mulheres se unam, principalmente no objetivo comum, é estar propagando essa informação da importância de nós conscientizarmos sobre qualquer sinal de violência, primeiro sinal de violência, para a mulher interromper essa cadeia aí desse ciclo vicioso. E para finalizar essa campanha, um ato simbólico foi realizado para lembrar algumas das mulheres que não conseguiram encerrar o ciclo e infelizmente foram mortas por seus agressores. O local escolhido para o plantio das árvores foi a linha verde. Aqui, cada vítima de feminicídio foi lembrada com uma muda de IP plantada em sua homenagem. A iniciativa não é apenas um memorial, mas um apelo por justiça e conscientização. Nós queremos marcar esses 16 dias de ativismo para que a sociedade de Linhares não se esqueça de que, infelizmente, as mulheres que poderiam estar, assim como os IPs, brilhando, tiveram suas vidas ceifadas. Então, apesar de parecer triste, nós queremos que seja mostrada aqui a força dessas mulheres que poderiam estar crescendo, se desenvolvendo, assim como essas plantas. Parece que está se tornando uma coisa muito normal a questão do feminicídio e é importante que as mulheres se reúnam, discutam, se apoiem, se tornem pertença dessa luta. Apesar das ações realizadas, ainda existem desafios a serem superados para reduzir as estatísticas e cabe a toda a população lutar para que esses casos não mais aconteçam. Só com a sensibilização da população para a temática da violência doméstica é que a gente pode desconstruir esses dados e transformar a sociedade numa sociedade mais pacífica, harmoniosa e com respeito às mulheres. Isso. Dito e bem feito. Obrigado, Luana. Obrigado a todos. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Ronda da Cidade hoje. Forte abraço. TV Sim, essa é da Terra.